Então, irmãos, nós estamos no tempo do Advento, e o tempo do Advento, vamos dizer assim, às vezes nós podemos pensar que é uma preparação para o Natal. Não é uma preparação para o Natal, porque o tempo do Advento são as 4 primeiras semanas, só que as 2 primeiras semanas, vamos dizer assim, até o dia 16 de dezembro, fala da escatologia. O que é a escatologia? O final da nossa vida. E qual é o final da nossa vida? É o céu. A nossa vida é eterna, não tem fim. Por isso a igreja apresenta a escatologia como uma luz para as nações, como aquilo que Deus quer realizar em cada um de nós. Enquanto que para o mundo a morte é o limite, é o fim, por isso todo mundo corre da morte, a igreja apresenta a escatologia, apresenta o céu para nós, apresenta a segunda vinda de Cristo. Cristo já veio na carne, já entregou sua vida, já subiu aos céus, então nós estamos aguardando a sua vinda gloriosa. Isso é o que a igreja anuncia nos primeiros. Então, é uma preparação para a morte, para ter desejo até de morrer. Por quê? Porque a morte é uma passagem. Nós não fomos feitos para ficar aqui na terra. A nossa vida aqui só tem sentido se tem o céu, porque senão não tem sentido. Depois, então, os outros dias, até o Natal, a liturgia vai falar do nascimento de Cristo na carne. Aí depois entra o tempo do Natal, que aí já não é mais roxo, aí é branco, que vai até o batismo do Senhor. Tem todas as festas, Sagrada Família, circuncisão do menino. O que vem mais aí? Aí vem o batismo, vem o dia 1º, que também é a Santa Mãe de Deus, que aí tem todas essas festas aí no meio, que são fantásticas. As solenidades, as festas, o ciclo do ano é sempre apresentando Cristo como está cumprindo a missão dele. E também, para quê? Para nos ajudar a viver a nossa missão. E qual é a nossa missão? A nossa missão é carregar no nosso corpo o que falta, vamos dizer assim, a paixão de Cristo. E o que falta a paixão de Cristo? Falta nada, mas no corpo, que é a igreja, a paixão de Cristo continua presente para esta humanidade. Então, nós carregamos no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também apareça a ressurreição para as pessoas, a vida eterna. Por isso, o ano litúrgico começa apresentando a vida eterna, a escatologia. O fim último, que não é um fim. Que bom. Então, eu ia falar umas coisas aqui, mas não vou não, vamos para lá. Então, o tempo do Advento é isto. E o tempo do Advento, a igreja, ela sempre quer nos preparar para a maturidade. E qual é a maturidade? Porque se vocês forem ver, a igreja, ela é um sinal, que é aquilo que está dizendo a primeira leitura aqui, uma comunhão. Porque você viu, todos os animais podem viver juntos e não se matam. Também os casais que estão aqui, não tem desculpa, porque o urso mora com a vaca e não se matam. O urso é o homem e a vaca é a mulher, para tirar sarro de vocês. E não se matam, então não tem desculpa. Se tem Jesus Cristo, vocês é uma só carne, é um só, não é indestrutível. Vocês sempre têm que defender a comunhão, casais. Vocês defendem tanta coisa e nunca defendem a comunhão. Por isso aqui aparece a harmonia, se tem Jesus Cristo no meio, se tem o Espírito Santo. Para isto é a igreja não é aqui uma coisa milagreira para fazer milagre. Cristo também fazia os milagres, para quê? Para potencializar, para que aquilo que ele estava dizendo, as pessoas vendo acontecer, falavam, esse é um enviado de Deus. Porque como eu sei que uma pessoa enviada de Deus é um profeta? É para confirmar que ele é o Messias, porque aquilo que ele diz se cumpre. E isso continua na sua igreja. Então, a missão da igreja não é fazer milagres físicos. A missão da igreja, o milagre físico só é uma ajuda para dizer, este é o enviado do Pai. Por isso, os discípulos também, quando saem pregar, fazem milagres. Já no capítulo 3 dos Atos dos Apóstolos, São Pedro faz aquele paralítico andar. Mas
Isto não é o importante. Isso aí era só para confirmar que quem estava pregando tinha sido enviado. Por quê? Porque tem que gerar uma coisa maior, que é justamente a conversão. E como se dá a conversão? Porque é aquilo que o concílio chama de milagre moral, porque o maior milagre que pode acontecer é as pessoas viverem juntos como igreja e não se matarem. E por quê que pode acontecer isso? Por isso, conforme vai decorrendo a evangelização, os milagres físicos vão cessando. Por quê? Porque surge o maior milagre que pode ser, que é a igreja. E a igreja nasce aqui. Cristo viveu, foi crucificado, morto, justamente para destruir a morte, subir aos céus e enviar o Espírito Santo. Então a igreja nasce aí, do Espírito Santo habitando nos apóstolos. E quando o Espírito Santo habita nos apóstolos, eles já saem pregar. Eles que estavam com medo, não estou fazendo homilia do Pentecoste, mas estou tentando explicar. Tá bom, o padre Reginaldo com os rolos dele que ninguém entende, aí não tem problema, vamos para lá. Então os discípulos saem pregar: aquele que vós mataste, Deus o ressuscitou e colocou como Quírios, como Senhor. Vocês veem? Estava com medo, agora não tem medo. Sai e diz ainda para aqueles que mataram: vocês mataram, mas Deus o ressuscitou. Nossa, que transformação radical é isso, irmãos. O cristianismo é sempre uma boa notícia, que é Deus que vem ao nosso encontro para nos dar o Espírito Santo, que aí nasce a igreja. E quando nasce a igreja, rompe todas as barreiras. Nós podemos ser diferentes, mas nós vivemos na amor e na unidade. Esse é o maior milagre que existe. E isso chega a todas as pessoas. E como que as pessoas podem viver junto e não se matarem? Por quê? Porque a morte já foi vencida. Então eu não preciso me defender do outro. Eu amo o outro mesmo ele sem precisar mudar uma vírgula. Que coisa! Isto é a obra do Espírito Santo em nós. É isso que aconteceu com os discípulos. E gerou um amor tão grande a Cristo, a Deus, que eles deram a vida. Dar a vida significa, porque eu tenho. Eu nunca posso dar o que eu não tenho. Por isso a igreja então está apresentando aqui a vida para nós no tempo litúrgico agora do advento. Para que você defenda isto, defenda a igreja, que a igreja é uma riqueza. E a igreja já nos mostrou o caminho. Quando nasce Jesus Cristo, as pegadas que nós temos que seguir é as pegadas de Jesus Cristo. Tinha uma família onde cresceu, onde se tornou um homem adulto, preparado para poder dar a vida. Então, depois de 30 anos na família de Nazaré, onde ele era submisso, obediente a José e Maria, batizou e começa o ministério público dele. E ele foi batizado. E nós, quando somos batizados, o que faz o batismo em nós? Justamente isso. O batismo é a igreja confirmar, essa pessoa já tem dentro dela o Espírito de Cristo, ou seja, ela pode dar a vida pelo outro, mas não é porque é uma suposição, é porque já deu sinais, é uma obra realizada, e isso é o que a igreja quer fazer com cada um de nós. Então, um casal pode viver junto, por quê? Porque se você ama a Cristo, mais do que a sua esposa, você amará a sua esposa mais do que ela deseja ser amada. Se a esposa ama a Cristo mais do que o marido e do que os filhos, os filhos e o marido vai se sentir muito mais amado pela esposa. É assim. Nada se antepõe ante nós e Cristo, nada, nem filho, nem mulher, nem carreira, nem dinheiro. Este é aquele que é feliz. Esse é aquele que tem sabedoria. É aquele que tem discernimento, é aquele que habita nele os dons do Espírito Santo. Que dentro dele habita Cristo. Gera um amor tão grande. É isso que a igreja quer fazer conosco. Por isso, como diz São Paulo tinha esse desejo até de morrer. Para mim, o morrer é lucro. Considerava todo o resto como esterco. Para mim, morrer é lucro.
Nesta minha vida na carne eu já vivo ela crucificada, o mundo para mim também já foi crucificado. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Por isso que ele vive assim, tem esse desejo de fazer a vontade de Deus. A única preocupação de São Paulo é trabalhar na vinha do Senhor, que deveria ser a nossa. E vocês pensam que vai faltar alguma coisa se você defende primeiro Cristo, a igreja, aquilo que diz a igreja? Você não vai te faltar nada, meu filho. Salomão, quando Deus falou, pede aí o que você quiser, ele pediu sabedoria, um dos dons do Espírito Santo. E aqui a igreja não quer só te dar um dom, quer te dar os 7. E Deus fala para ele, porque não pediste dinheiro, eu te darei dinheiro. Te darei fama, te darei tudo. Por quê? Porque com a sabedoria vem tudo. Imagina, irmãos. A igreja tem uma sabedoria imensa, porque é o Espírito Santo. A igreja nós fazemos parte do corpo de Cristo, e a igreja nasce com o Espírito Santo. A igreja não nasce da Bíblia, não nasce de quando Cristo envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita dentro dos apóstolos, e aí a igreja viva, e ela continua no seu corpo hoje. Então nós hoje temos que apresentar para esta sociedade justamente isto, que enquanto o nosso corpo velho vai morrendo, o nosso corpo interior vai cada vez mais amadurecendo, vai crescendo. Então eu posso carregar no meu corpo o morrer de Jesus para apresentar a vida, a ressurreição para as pessoas. É para isto o tempo desse advento agora, esse tempo que nós estamos vivendo. Tá bom? Tá bom. Eu vou parar de falar. Graças a Deus vocês vão falar, né? Então espero que isso possa surgir em nós. Tá bem? Que enquanto o nosso corpo velho vai desfalecendo, como diz São Paulo, o nosso interior vai crescendo, amadurecendo, até chegar à estatura de Jesus Cristo. E podemos carregar então no nosso corpo, fazer presente a ressurreição, a escatologia para este mundo. E você não é que é uma coisa, uma utopia, é uma coisa que você experimenta, vive. Porque a igreja é sempre uma experiência, é sempre um encontro pessoal com Cristo. É assim, não é uma utopia. Tá bem? Coragem. Vamos para frente, vamos ficar em pé, senão o padre continua falando aqui, e aí vocês vão ver só. Vou ganhar do meu irmão. Creio em Deus Pai,